leitores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura do livro Coração Caçador Solitário. Então, vem comigo! Olá, pessoal! Então, como é que vocês estão? Hoje eu vim contar um pouquinho, sobre esse livro, sobre como que foi a leitura. Já vou adiantar que eu gostei muito, foi uma das minhas melhores leituras esse ano, eu não queria largar, eu queria chegar no final logo. Foi muito... foi uma experiência boa, diferente, prazerosa, eu gostei muito e eu vou começar mostrando pra vocês essa edição. Essa edição é uma edição antiga da TAG, eu acho que ele saiu na TAG em 2019, não tenho certeza, é o número 12 do ano, foi a edição de dezembro. E todos os livros da TAG, esse aqui é o TAG Curadoria, então são livros capa dura, eles vêm com um material extra, mais essa proteção aqui, olha, sabe, esse daqui sai, é pra proteger, vem com essa revista aqui com material de apoio, vou mostrar pra vocês, olha, atrás, a revistinha é grande, e assim, a TAG Curadoria funciona por indicação, então... aqui foi um autor, que indicou esse livro, é um dos livros que ele mais gosta, um dos livros da vida dele, então ele indicou, e a TAG foi lá e fez uma edição especial para esse livro. Geralmente a TAG Curadoria são clássicos, livros que já são consagrados, ou que são especiais para alguém, e essa pessoa é o curador e ele indica o livro, e a TAG faz uma edição especial, e gente... Que coisa mais linda essa edição. A capa, eu vou abrir aqui pra vocês, é um quadro, tá vendo? Ela forma um quadro e é assim, a coisa mais linda do mundo. Vem com um marcador, tá? Com uma passagem aqui do livro. E o livro é capa dura, a edição é linda demais. Por dentro, ele é folha amarelada, a fonte super confortável. Olha, eu vou chegar aqui pra vocês verem. E assim, super bem feito, vale muito a pena, sabe? Eu parei de colecionar a TAG quando eu tava fazendo meu ano sem compras, mas assim, eu quero muito voltar. O problema da TAG é que assim, eu não consigo decidir entre a TAG Curadoria e a TAG Inéditos. Todas as linhas de edição da TAG são muito boas, A TAG Inédito trabalha com livros que são best-sellers em outros países, mas que não existem ainda no Brasil. Então eles fazem a tradução e trazem aquele livro pro Brasil, que eu acho sensacional. Eu li, já tem vídeo aqui no canal sobre A Retornada, da TAG Inéditos, que saiu pela TAG Inéditos, e eu achei assim sensacional, escrita maravilhosa. A Retornada é um livro muito bom. E eu gostei também desse aqui. Outros dois livros que eu já li da TAG Curadoria foi o Uns e Outros, que era um livro de contos espelhados. Aí teve alguns contos que eu gostei muito, alguns que eu achei mais ou menos, mas livros de contos é sempre assim, sempre tem uns que você gosta mais do que outros. E o outro livro da TAG Curadoria que eu li foi o Alforge. Aí o Alforge, assim, a história é interessante, o problema é que são 9 capítulos contando a mesma história de pontos de vista diferentes, São 9 personagens que estão envolvidos ali naquela história, que acontece com aquele alforge, que é tipo uma bolsa antiga, um lugar de carregar, tipo uma bolsa de couro antiga, que é um alforge. E esses 9 personagens acabam de alguma maneira tendo algo a ver com esse alforge. E aí eles contam a mesma história de perspectivas e histórias diferentes. Então o que aconteceu? Como eu tava lendo o Alforge pro desafio, eu tentei ler ele muito rápido, então achei que ficou cansativo. Ele é um livro que funciona se você lê um capítulo por semana. Tipo assim, eu acho que eu teria gostado muito mais da experiência de ter lido o Alforge se eu tivesse lido, tipo assim, o capítulo 1, que é aquela história de um ponto de vista numa semana, esperado passar a semana, lido o capítulo 2, entendeu? Eu acho que a experiência teria sido mais bacana daquele jeito, porque como eu tentei ler rápido o livro, meio que ficou repetitivo, tipo assim, é a mesma história, só que outra pessoa contando, ficou chato, entendeu? Mas eu não acho que seja culpa do livro, mas do jeito que eu li, Então vamos lá, agora que eu já falei um pouquinho da edição, vamos contar um pouquinho da história. A autora é a Carson McCullers. Esse livro foi escrito em 1939 e publicado em 1940. Foi o primeiro livro da Carson.
da autora. Ela era novinha, ela tinha 20 e poucos anos. Aqui na revista de apoio conta um pouco da história da autora, né? Ela era pianista, ela foi meio que assim um estrondo em vida, ela ganhou fama, ela chegou a conviver com outros autores ainda em vida. Ela foi reconhecida como escritora ainda em vida e ganhou um pouco de a notoriedade e tal com as obras dela. Mas O Coração é um Caçador Solitário é a primeira obra dela e eu fiquei pensando, gente, eu com 22 anos, acho que foi 22 anos que ela tinha quando ela começou a escrever ou quando ela publicou aqui o livro. O que eu fazia com 22 anos, gente? Hoje eu tenho 31 anos e eu fico pensando, tipo, gente, o que eu fazia quando eu tinha 22 anos? Tipo, nada, né? Da vida. E a menina tava lá escrevendo, tipo, esse livro maravilhoso. Então ela era pianista e muito disso tem aqui. Tem uma personagem que eu acho que é meio que a autora incluiu um pouco dela ali na Mickey, que é a personagem que gosta de música. Tem muito desse conhecimento de música da autora tá aqui na personagem Mickey. Eu gostei muito. Mas a personagem principal, né, não é a Mickey. O personagem principal, na verdade, deste livro é o Sr. Singer. O Sr. Singer, ele é uma pessoa, ele é deficiente auditivo. Só que, gente, este livro aqui foi escrito em 1939. Então, naquela época, não se falava deficiente auditivo, né? Se usava o termo mais pejorativo, que era surdo-mudo. E, na verdade, nem todas as pessoas que são deficientes auditivas são mudas também, né? Na verdade, isso depende. Algumas pessoas são mudas, né? Não conseguem falar, ou não tem as cordas vocais, ou aconteceu alguma doença na infância, ou já nasceu com a deficiência, ou algumas pessoas são surdas. E algumas pessoas. Pode ser que tenha as duas doenças juntas, mas não necessariamente uma pessoa que é muda é surda e não necessariamente uma pessoa que tem surdez ou deficiência auditiva é muda. Mas naquela época, em 1940, gente, não se tinha esse conhecimento. E existia, sim, um certo preconceito, sabe? Até na forma de falar. Gente, se nós estamos em 2021 e infelizmente preconceito ainda existe, imagina naquela época. Então, assim, o livro explica isso. Tem uma nota introdutória aqui que fala, tipo assim, gente, olha só, a gente sabe que o termo surdo-mudo é o termo errado, mas como o livro é um livro, tipo, antigo, né? Um clássico, foi escrito há muito tempo atrás, eles usam esse termo e para manter fidelidade ao texto original, eles mantiveram o termo errado, mas eles põem uma nota ali explicando que não é que a tag não saiba, né? Não é que os editores nem a tradutora não saiba que esse termo é um termo errado. Eles sabem que é o termo errado, mas foi o termo usado em 1940 pela autora. Então eles mantiveram aqui, mas deixaram uma nota. Então, eu vou usar o termo também surdo e mudo aqui só para conseguir falar sobre o livro, porque o livro usa esse termo o tempo todo, mas eu sei também que não é o termo correto, tá? Ele é deficiente auditivo aqui na história. E o Sr. Singer também vivia com um amigo dele, que também aqui na história, né, o termo era, ele também era surdo-mudo, o termo aqui do livro, tá? Ele também era deficiente auditivo, esse amigo. E é o Antonopoulos, ele é grego, e esse Antonopoulos, gente, esse nome é muito difícil, eu sempre me perco. Eles viviam juntos, então ele era a única pessoa que sabia usar a língua de sinais, que conversava com o Sr. Singer, e eles moravam juntos, então todo dia quando os dois saíam para trabalhar, eles saíam juntos, eles andavam juntos. O Sr. Singer deixava o amigo na porta da confeitaria onde ele trabalhava, antes de ir trabalhar, e depois ele ia para a joalheria onde ele trabalhava, depois ele voltava, esperava o amigo sair de serviço, eles iam juntos para casa. Então, assim, como ele era ali naquela cidadezinha a única pessoa que conseguia se comunicar mesmo, né, através da língua de sinais com o Singer, eles eram muito juntos, eles eram muito unidos, sabe? Mas aconteceu um problema com esse amigo, né, com o Antonopoulos, e ele começou a ter atitudes muito estranhas. E aí, naquela época, né, 1940, as pessoas começaram a taxar ele de maluco. E assim, ele começou realmente, gente, a fazer coisas muito loucas, incluindo pequenos delitos, sabe? Furtar coisas, furtar comida. E aí ele começou a parar o tempo todo na delegacia. E o Singer era muito amigo. E ele sentia por esse amigo, né? Pelo Antonopoulos,
essa coisa de, tipo assim, a única pessoa que me entende. Então, ele fez o possível e o impossível para tirar o amigo da cadeia. Ele pagava as fianças, ele começou a se endividar para poder pagar as fianças do amigo. E o amigo parece que realmente ele foi começando a piorar o estado mental dele. Ele começou a fazer coisas cada vez piores e cometer pequenos delitos. Até que o primo desse Antonopoulos, que era o dono da doceria, né, na qual ele trabalhava, resolveu internar ele, tipo, naquela época chamava de manicômio, né? Hoje em dia nem existe mais também esse tipo de local, né? Os nomes são diferentes, né? Manicômio é um nome também pejorativo, mas lembrando pela milésima vez, esse livro foi escrito em 1940, então os termos são todos assim, gente, todos ultrapassados, tá? Então, só para comentar do livro, vou manter o termo usado pela autora, tá? Ele foi para um manicômio e ficou internado lá. E aí o Singer ficou sozinho. E aí ele resolveu que ele não ia mais ter... como ele já estava endividado, porque ele estava tentando ajudar aquele amigo não ser, né, sair da prisão, pagou um monte de fiança para esse amigo, ele não tinha mais como manter o aluguel, ele foi morar numa pensãozinha. E assim, o jeito que esse livro é escrito, eu achei assim muito, muito interessante, porque parecem pequenos contos, mas é uma história só, o livro todo é uma história só, mas cada capítulo conta situações que acontecem com aquelas pessoas e como elas vão interagir, como elas se relacionam, sabe? Todos os personagens, de uma forma ou de outra, acabam tendo contato com o Sr. Singer, que é o personagem principal. Mas cada capítulo é a história de uma pessoa diferente em relação à cidade e em relação ao Sr. Singer e como a dinâmica acontece ali. Então, o primeiro capítulo é essa apresentação, né, do Singer. Quem que é o Singer? E quem que era importante para ele? Esse amigo, Antonopoulos, era a pessoa mais importante na vida dele e ele acaba tendo que se afastar do amigo porque o primo do amigo põe ele no manicômio, né? E aí vai passando os capítulos. Aí tem um capítulo que apresenta a Mickey, que é uma menina que começa a história com 12 para 13 anos, e aí, conforme o livro vai passando, ela vai crescendo. Eu acho que o livro termina, ela tem 14 anos. Tem o Dr. Copeland, que é um médico negro da cidade. Ele trabalha durante o dia atendendo no escritório dele e à noite ele trabalha nas comunidades, nos bairros negros, atendendo as pessoas, os negros necessitados. Então, assim, ele meio que trabalhava o dia inteiro, a noite inteira, para poder, durante o dia ele ganhava, né, a vida dele atendendo pessoas que podiam pagar, e à noite ele atendia as pessoas que não podiam pagar. Então ele era aquela pessoa que tinha um propósito, sabe? O propósito dele era explicar, ele era um dos poucos, ele é, na verdade, o negro da cidade, o único negro da cidade que aparentemente tem algum tipo de estudo. E todos os outros ali da história, inclusive os filhos dele, não tiveram estudo. Não porque ele não quis dar, mas os filhos não o escutaram, sabe? Tipo, nenhum dos 4 filhos dele deram ouvidos aos conselhos dele. Mas o livro explica também o motivo. Ele tentou educar os filhos, mas de uma maneira muito rígida. Então acabou que os filhos, ao invés de começarem a gostar dos estudos, meio que se revoltaram com aquilo. Então, uma das coisas que eu até marquei aqui é que a tradutora, vou pegar aqui o nome dela, a tradução é da Sônia Moreira e esse livro foi feito pela TEG em parceria com a Companhia das Letras. Então, assim, a tradução, gente, ficou muito bem feita, muito bem feita. E uma das coisas mais difíceis de se botar na tradução é sotaque, né? Então, se você for levar em conta que esse livro foi escrito há muito tempo, né, no final da década de 30, né, ele foi escrito em 39, publicado em 1940, havia sim uma separação de racial muito grande nos Estados Unidos, ainda maior do que já existe hoje em dia. E é muito nítido quando um negro falava e quando um branco falava, a diferença é muito grande. Só que aí, quando você vai traduzir, como que você põe essa diferença num livro que não é em inglês, né? E assim, a tradutora fez um trabalho maravilhoso, ela manteve aqui em português
os erros gramaticais que as pessoas negras daquela época cometiam, porque a verdade, gente, é que naquela época as chances de estudo de uma pessoa de cor era, tipo, muito pequena. Então, tanto que aqui no livro eles falam muito sobre isso também. Aí eu vou ler um trechinho aqui do Willie, é um dos personagens, é um dos filhos do Dr. Copeland, e ele falando. Ele fala assim, olha, tá entre aspas, né? Ele tá falando com o Biff, que é o dono do restaurante no qual ele trabalha. Aí aconteceu uma confusão lá, aí ele tá falando que a polícia tá chegando. Aí ele fala assim, eles devem de estar chegando agorinha mesmo. O Willie foi até a porta e ficou olhando pra rua. Lá vem eles agora, ele está tendo que carregar ele. Então, assim, você vê que ela manteve ali os erros gramaticais e eu consigo imaginar como que ele falava em inglês, né? Quem tem um pouco maior de conhecimento sobre a língua inglesa sabe que é muito diferente o jeito de falar de uma pessoa que sabe falar a gramática correta e não sabe, a mesma coisa em português. E a tradutora conseguiu colocar esse sotaque errado aqui, né? Esse sotaque cheio, carregado, muito bem. Então você consegue diferenciar certinho quando o Biff tá falando, igual ele fala assim, não está não, mas é quase como se estivesse, conjugou certinho os verbos e tudo mais. E aí o Willie falando, fala tudo sem S, os verbos todos trocados. Então aqui, ó, bom, aí o senhor sabe o moço mudo que vem aqui, aquele que tá sempre com as mãos no bolso. Então, assim, ela soube traduzir e ficou muito, muito bem feito. É que é uma das coisas que eu mais reclamo, quem já assistiu vários outros livros, às vezes, o autor não tem essa sacada de diferenciar a voz dos personagens, mas tem que diferenciar, porque pessoas diferentes falam de jeitos diferentes. Então, o Biff, que é o dono do restaurante, ele é branco, ele fala de um jeito. E o Willie, que é o negro que trabalha ali no restaurante, filho do Dr. Copeland, ele fala diferente, porque ele fala errado, entendeu? Porque fazia parte da personalidade, da estrutura da sociedade da época. Eu achei isso brilhante e a autora ficou de parabéns por ter conseguido traduzir e ficou muito bem feito, sabe? Aí outro personagem, né, que eu já citei é o Biff, que é o dono do restaurantezinho que tem ali. E tem também o Jake, que é assim, um bêbado que aparece na cidade. E esse Jake, ele traz, além do Dr. Copeland, o Jake também é outra figura ali que traz as questões políticas da época. O Jake e o Dr. Copeland, ele foca mais nas questões políticas relacionadas ao racismo, né? Ele é aquele personagem que reflete sobre isso e tenta falar com as outras pessoas de um jeito que elas entendam sobre as questões políticas relacionadas à discriminação. E o Jake já é aquele personagem que tá ali para falar sobre as questões comunistas, né? Naquela época também os personagens estavam falando muito também da questão da Segunda Guerra Mundial, falavam muito de Hitler, eles estavam já naquele clima de a Segunda Guerra tá para acontecer ou está acontecendo, porque o livro se passa em alguns anos ali. Então tem muito dos personagens falando sobre comunismo, fascismo, capitalismo, mas não de uma maneira chata e nem de uma maneira exagerada. Tipo assim, o livro ele foca no dia a dia daquelas pessoas, no acordar, no ir trabalhar, no comer, no conversar. Então você tem uma história ali, você tem o desenvolvimento dos personagens, mas em alguns poucos momentos, quando eles estão interagindo, às vezes eles estão tendo uma conversa um pouco mais séria, eles pincelam ali na opinião deles sobre esses tópicos. Eu achei que a autora colocou isso numa medida certa, sabe? Comparando, por exemplo, com o livro que eu não gostei de jeito nenhum, que foi o livro do mês passado, do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros, que foi O Melhor Tempo é o Presente. Gente, O Melhor Tempo é o Presente foi muito mal escrito. E 100% do livro, 100%, tipo, 100% das falas dos personagens é reclamando sobre política. E não é assim que você aborda um livro não é assim que você aborda um tema importante num livro, porque fica chato. O livro fica impossível de ser lido, porque é muito chato. Então, o jeito que a Carson fez aqui ficou extremamente interessante, porque você fica envolvido no dia a dia daquelas pessoas, você quer saber sobre a vida delas e, às vezes, ela põe um pouco de temas mais profundos ali,
no meio da conversa. Igual o Jake, ele é o bêbado meio doidinho da cidade que fica falando pra todo mundo que ele sabe. Ele sabe, ele tem esse conhecimento. Ele fala assim, porque eu sei e as pessoas não sabem. E aí, por muitos capítulos no livro, você fica assim, gente, ele sabe do quê? Do que ele sabe? E aí, chega um momento que ele começa a ir, né, encontrar com o Singer, porque o Singer, ele é o personagem chave ali. Todos os outros personagens vão até ele para contar suas histórias. Por quê? Porque como ele é deficiente auditivo, né, como ele é surdo-mudo ali no livro, eles usam esse termo, as pessoas conseguem ser ouvidas por ele. Ele faz leitura labial. Então, ele é a pessoa que dá conforto aos outros personagens porque os outros personagens se sentem ouvidos. E ele se sentia ouvido pelo Antonopoulos. Só que quando o Antonopoulos sai de cena e vai pro manicômio, ele fica assim, só ouvindo as pessoas e ele não tem ninguém para ouvi-lo. Porque ele faz a leitura labial e às vezes ele escreve coisas em papel para responder. Só que a verdade é que não dá para ter conversas muito profundas escrevendo no papel. Então ele ficava mais assim, tipo, ouvindo e rindo. Tipo, aham, aham. Aham. E aí só quando a pessoa parava de falar e perguntava alguma coisa que ele sentia que ele tinha que responder, ele escrevia ali uma resposta curta. Mas ele não tinha mais, depois que ele perdeu o amigo que também era deficiente, alguém que o escutasse. Mas todos os outros personagens iam até o quarto dele contar sobre a vida deles. Então ele era a pessoa assim que ouvia, né? E é muito irônico, e eu achei isso muito interessante da autora, que a pessoa que ouvia as outras era surda, era deficiente auditiva. Nenhum dos outros personagens que tinham a capacidade, né, que não tinham deficiência física, que podiam fisicamente, biologicamente escutar, nenhum deles escutavam uns aos outros. Eles precisavam de uma pessoa que fisicamente não podia escutar, né, biologicamente ele não conseguia escutar, mas ele escutava as pessoas. Ele era aquele tipo de pessoa boa que dava oportunidade das outras pessoas de falarem, sabe? Ele tava ali prestando atenção. Tem cenas do Sr. Singer que ele ia sair pra almoçar e o Jake chegava lá pra almoçar com ele. E só que, tipo assim, pra ele comer, ele tinha que olhar pra comida. E pra ele entender o Jake, ele tinha que olhar pros lábios. Então ele deixava de almoçar, a comida dele ficava fria. Ele ficava prestando atenção no Jake pra entender o que ele tava falando e não almoçava. Então, assim, o Singer é o personagem que se importa com as outras pessoas. E isso faz principalmente com que o Dr. Copeland goste dele, porque foi o primeiro branco que escutou o Dr. Copeland sem nenhuma forma de preconceito, e era uma pessoa super inteligente que foi o primeiro branco que tratou o Dr. Copeland bem, sabe? E isso fazia com que todas as pessoas quisessem estar ali ao redor do Singer, né? Aí falando um pouquinho sobre a Mick. A Mick, pra mim, é meio que a autora inserida ali no meio da história. Ela era fascinada por música, ela entendia muito de música, o cérebro dela funcionava com música e ela tinha essa afinidade com o piano, e a autora tocava piano. Então, assim, muitas das partes da Mick ali, ela interagindo com o irmão menor, que é o Bubber, e o Ralph, mais com o Bubber, porque o Ralph era nenenzinho, então, tipo assim, ele só era descrito na cena, mas quem interagia mais falando é o Bubber. E também ela pensando em música, ela escutava sinfonias e ela conseguia gravar de cabeça, ela conseguia reproduzir aquilo depois mesmo sem ter feito nenhuma aula de piano. Então a Mick tinha muito, eu acho, da autora. A Mick dividia a vida dela entre o mundo de fora, que é o mundo que ela interagia com as outras pessoas, e o mundo de dentro, que é o mundo que ela pensava, imaginava ali dentro daquela cabeça, que também incluía a música, né? Então eu achei isso muito interessante. Aparentemente a autora meio que se incluiu ali na história, sabe? E a Mick também, a Mick tinha aquela paixãozinha platônica pelo Sr. Singer, que assim, eu acho que ele nunca desconfiou. E também ela era criança, gente, com 12 anos, ela só achava ele, tipo, o máximo, assim, sabe? E ela ficava com aquela coisa de tipo assim, nossa, ele é o máximo, eu amo ele, que não sei o que lá. Mas eu acho que ele, tipo assim, ai, sai criança daqui. Tipo assim, ele escutava as histórias dela, né? Mas eu acho que ele nunca chegou, assim, a perceber que ela tinha esse crushzinho nele, não.
E, gente, o livro é muito interessante e vai tratando dessas pequenas coisas que iam acontecendo, sabe? Pra mim, o capítulo que mais, assim, me chocou e mais me chamou atenção e que foi brilhantemente escrito foi o capítulo do episódio que acontece com o Bubber, o irmão mais novo, né, de 7 anos, da Mick. Então, se você não quer spoiler, gente, você pula aí uns 3 ou 4 minutos pra você não escutar a história, mas eu preciso falar sobre esse capítulo. Primeiro que de cara você já sabe que o livro foi escrito há muito tempo atrás, quando você tem uma história na qual uma criança de 12 anos, a Mick, toma conta dos dois irmãos mais novos. Tipo assim, era super normal naquela época. Tipo assim, as mães tinham filho, mas elas tinham que cuidar da casa, elas tinham que ganhar dinheiro também, porque, tipo, era uma pobreza muito grande, então eles não ganhavam dinheiro suficiente. Então, a mãe da Mick tinha que tipo, costurar, limpar a casa, fazer comida e tudo mais. A Mickey tinha 3 irmãos mais velhos, ela era a quarta, e aí depois dela tinha o Bubber e o Ralph. Então a família era gigante, e como ela já tinha 12 anos, ela, tipo, conhecia a cidade era pequenininha, ela tomava conta dos irmãos mais novos. E aí tem um episódio. E assim, gente, outra característica do passado é que, tipo assim, a Mickey com 12 anos bebia cerveja e fumava. E, tipo assim, ela ia no restaurante do Sr. Beef e comprava cigarro. Tipo assim, não tinha lei proibindo. Ou os adultos não achavam que aquilo fazia mal. Entende? Era natural. Tipo assim, até tem um episódiozinho que o Beef vende cigarro pra ela, né? O dono do restaurante, ele pensa assim, gente, mas será que isso não faz mal pra criança? Aí, tipo assim, vida segue. Ele só aquele pensamento só passou na cabeça dele e daí a vida continua. E aí, nessa parte do Bubber, ai, gente, olha que loucura. As crianças estavam brincando com uma espingarda. O Bubber tinha um amigo e esse amigo, o pai desse amigo tinha morrido, e aí esse amiguinho dele, né, os dois têm 7 anos, gente, 7 anos. Só que 7 anos naquela época é uma criança de, sei lá, 11 anos de hoje em dia. Eles aprontavam, mas eles também tinham uma independência muito grande. As crianças meio que se criavam sozinhas, sabe? Daí eles estavam brincando na varanda, a Mick tava vigiando eles, né? Mas ela tava assim, dentro da cabeça dela, viajando na maionese, as crianças brincando com aquela espingarda, e o amigo, que era o dono da espingarda, falou assim: brinca, mas toma cuidado que a espingarda tá carregada. Gente, na hora que aquela criança falou isso, eu falei assim, gente, isso não vai dar certo, vai dar algum problema nessa história. Dito e feito. Aí estão eles brincando com a espingarda pra cá, brincando com a espingarda pra lá. Passa uma menininha, que era a menininha de 7 anos, que era a Patricinha da rua. Tipo assim, a mãe dela queria que ela fosse artista de cinema, ela fazia comercial, ela se apresentava em sarau. E ela saía de casa sempre com o mesmo vestidinho rosa de balé, bolsinha rosa e um chapéuzinho. E aí os meninos achavam ela muito bonitinha. Os meninos, assim, as crianças da idade dela, né, de 7 anos. E o Bubber achava ela muito bonitinha. E ele tinha essa coisa de gostar de coisas, de objetos bonitos. E ele cismou com aquela bolsinha dela, que era um objeto bonito. E daí ele falou pra ela: ô fulana, deixa eu brincar com a sua bolsinha, deixa eu ver a sua bolsinha, deixa eu pegar. E ela era metida, ela passava e meio que virava a cabeça, assim, tipo, sabe o Kiko do Chaves? Tipo, não me envolvo com essa gentalha. Ela era assim. E daí eles brincando com a espingarda, o Bubber me pega a espingarda, mira nela. O jeito que eles estavam brincando com a espingarda era fazer o barulho. Tipo, eles faziam o barulho do tiro, tipo, pá, piu. Criança brincando, fazendo barulho. Quando ela passa e esnoba eles, ele mira nela e atira. Ele literalmente atira e a menina cai. E aí, assim, o resultado é, a menina não morre. Como ele era muito pequeno, o Bubber tinha 7 anos, ele meio que não segurou a espingarda firme o suficiente. Então ele vai pra trás e o tiro pega de raspão. Ele só machuca um pouco a cabeça dela ali, por isso que ela cai mais pelo susto. Aí o pai do Bubber socorre, leva pro hospital, a menina tá bem, só que tem que raspar a cabeça. O que acontece? A Mick era responsável por tomar conta do Bubber. E ela falou assim, não, eu que tomo conta desse menino, eu vou resolver esse assunto, eu vou dar um susto nele que nunca mais ele vai brincar com a espingarda, nunca mais ele vai fazer uma coisa dessas na vida. Ela vai aonde quando isso acontece, o menino some. Só que ela sabe onde ele se escondeu. Ela vai até lá, ao invés dela falar assim, não, Bubber, tipo, ela não machucou muito, foi só de raspão, ela tá bem, tal. Não, ela chega lá e fala assim, mas também levando em consideração que a Mick tinha 12 anos, né? Como que ela tinha que ser a responsável ali por realmente, tipo, cuidar do irmão nessa situação. Aí ela fala assim,
olha o que você fez, você matou a menina, ela tá morta, daí agora a polícia vai vir aqui, vai pegar você, e lá na cadeia tem uma... Olha a história que ela inventa pro menininho de 7 anos. Lá na cadeia tem uma cadeira elétrica do seu tamanho, eles vão te botar na cadeira elétrica e vão te matar, e você vai pro inferno. E daí, tipo assim, o menino entrou em desespero e fugiu de casa. Fugiu assim, ele já tava escondido num lugarzinho da casa, e aí ele fugiu. E, gente, e essa parte é muito triste, porque conta também um pouco do que se passou na cabeça do Bubber. Ele não quis atirar nela. Foi um acidente, uma criança de 7 anos, sem querer, brincando com uma espingarda, que algum adulto não devia ter deixado, mas era tipo 1940, as crianças faziam o que elas queriam naquela época. Atira numa criança, ele já tava ali traumatizado por ter, tipo, machucado a menina. Ele não sabia que ela tava bem, ele acha que ela morreu e que tá todo mundo, inclusive a polícia, tentando matar ele, sabe? E aí ele foge, a família consegue achar ele e aí ele para de falar. Ele volta e ele não tá falando, não tá falando, não tá falando. Quando ele chega em casa, ele explode. Ele começa a gritar com as pessoas, não deixa ninguém encostar mais nele. Ele tem mesmo ali um ataque de pânico, assim, que, bom, analisando a escrita, a autora escreveu brilhantemente essa cena, assim, mas é uma cena surreal de um menino de 7 anos, extremamente assustado e, assim, não tem palavras do que aquele menino sentiu naquela hora. Ele começou a gritar que foi outra pessoa, que não fui ele, que não foi ele, que não fui ele. Aí quando alguém consegue acalmar ele, ele vira outra pessoa. Tipo assim, e aí, outra coisa que eu achei brilhante que a autora colocou no livro é que a apelido dele era Bubber, mas Bubber não era o nome de batismo dele. E que a partir daquele momento, a partir do momento que ele se acalmou, ele não era mais o Bubber, ele era o George. E ele parou de brincar com as outras crianças, ele parou de falar com as pessoas. Ele era uma criança super boazinha, super pra frente, que conversava, que tinha vários amigos. E ele deixou de ser o Bubber e ele virou o George. Tipo assim, naquele momento ele cresceu. E aí ele também parou de interagir com as outras pessoas. E aí a família também viu que ele mudou e a família parou de chamar ele de Bubber, todo mundo começou a chamar ele de George. E a partir daquela página no livro, a autora nunca mais menciona o Bubber como Bubber, ela só menciona o Bubber como George. Então é como se ele tivesse virado outra pessoa e ele virou outro personagem. E o jeito que a autora coloca isso no livro foi brilhante, assim, tipo, fica muito nítido o trauma que o Bubber viveu ali naquele dia com aquela brincadeira e como isso mudou a vida dele. Ele tinha só 7 anos. Então, assim, o livro ele é muito profundo em algumas partes, sabe? Na parte que o Dr. Copeland conversa com o doidinho do bêbado do Jake sobre como fazer as pessoas saberem, né? Porque o médico também sabia da verdade e do universo e tudo mais, e as pessoas não sabiam. Então, assim, tem umas conversas muito profundas, ao mesmo tempo que o foco do livro mesmo é no dia a dia. Então, assim, gente, olha, indico muito esse livro, muito, muito bem escrito, história muito envolvente, eu não queria parar de ler nunca, sabe? E o final do Sr. Singer, gente, eu não vou comentar, mas assim, eu não esperava esse final, não esperava o final do Singer, eu achava que... Eu esperava uma luz no fim do túnel, um final quentinho, sabe assim? Mas não foi. Então, assim, leia o livro pra você descobrir qual que é o final do Singer. E o mais legal, o livro é dividido em 4 partes. A última parte tem vários capítulos e cada capítulo é o fechamento de um personagem. Então, a gente tem o fechamento do Singer, o fechamento da Mick, o fechamento do Beef, do Dr. Copeland e do Jake, que são os 5 personagens principais ali, né, os que mais aparecem. Tem uns secundários ali, mas a parte 4 fecha a história de todos eles. E assim, o fechamento do Singer foi surpreendente pra mim. E o da Mick também. Eu achei que aconteceu uma coisa com a Mick no final do livro e não aconteceu. Foi outra completamente diferente. Então, assim, vale a pena ler o livro também pelo final. Então, pessoal, é isso aí, tá? Eu recomendo demais o livro Coração. É um caçador solitário, muito bem escrito, história envolvente. Gostei mesmo, foi uma das minhas melhores leituras este ano. E
se você gostou deste vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, visita também o meu Instagram que eu posto lá diariamente, isso me ajuda bastante. O link, se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar aqui na descrição. E a gente vai continuar falando sobre livros, leituras, experiências literárias e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!